Eu quero, antes de fazer algumas ponderações em relação ao que foi dito aqui pelo depoente, apenas deixar mais um esclarecimento a esta CPI, com relação à competência para convocar a Força Nacional. Foi dito aqui pelo colega deputado que só os governadores podem convocar a Força Nacional. E isso não é verdade. É só observar o que diz a legislação, o decreto 5.289 de 2004. Também compete aos ministros de Estado. Eu pergunto se o ministro da Justiça é ministro de Estado. Se ele não for, ele não tem competência para convocar a Força Nacional. Mas se ele está na lei, está na norma. Com relação ao COAF, realmente houve uma medida provisória por parte do governo, voltando o COAF para o Ministério da Fazenda, mas essa medida provisória acabou não sendo aprovada. Ela operou-se a caducidade e, em razão disso, o COAF realmente continua sob a hierarquia do Banco Central. Mas eu queria, nesse momento, senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e cumprimentar o depoente, Saulo Moura da Cunha. A senadora Damares tem razão. Havia uma expectativa de que Vossa Senhoria aqui fizesse coro ao que outros já fizeram aqui nessa CPMI, né? Ora usando o direito constitucional ao silêncio, ora tergiversando, não dizendo às claras exatamente o que aconteceu, e Vossa Senhoria vem aqui e realmente expõe o que aconteceu dentro dos limites que a condição de Vossa Senhoria lhe impõe. Mas traz revelações absolutamente importantes. Eu disse numa entrevista agora há pouco que esse foi o depoimento mais importante que nós tivemos nesta CPI sobre o dia 8 de janeiro. Aliás, o único. Cajuru me adverte aqui do lado. Nós já tivemos vários depoimentos aqui sobre várias coisas, mas sobre o 8 de janeiro, esse é o depoimento mais importante, quando Vossa Senhoria vem aqui e faz as afirmações que faz. Eu não vou falar aqui de aspectos da governança interna do Palácio do Planalto, da presidência, de lealdade, de gratidão, nada disso. Não quero amolecer ainda mais o coração de Vossa Senhoria, a senadora Damares já o fez, e certamente que alguém que teve a atuação que teve, Vossa Excelência, já na transição, e depois da transição, chegar à posição que chegou, e depois ser tratado como foi, não é algo que realmente se espera de quem se nutre confiança e lealdade. Mas Vossa Senhoria está demonstrando lealdade, sobretudo aqui, à sua carreira, à sua função, à sua missão institucional. E aí, vem aqui trazer a primeira revelação em relação ao famoso relatório que veio para o Senado Federal e onde havia omissões em relação à participação do ex-chefe do GSI, G. Dias. E aí Vossa Senhoria vai dizer aqui, quem determinou que o nome dele fosse incluído na relação, nos relatórios, foi o próprio G. Dias. Que fosse retirado. Veja, é mais grave. O relatório estava feito e Vossa Senhoria diz que recebeu uma ordem para que o nome dele fosse retirado do relatório, é isso? Exatamente. Eu apresentei ao ministro uma planilha com os alertas que a ABIN havia encaminhado para os grupos de WhatsApp e aqueles alertas da ABIN que eu havia encaminhado a ele. E ele determinou que o nome dele fosse retirado, alegando, argumentando
que ele não era o destinatário daquelas mensagens, que eram os grupos de WhatsApp, os destinatários oficiais. Bom, havia informação, inclusive, sobre a possível invasão aos prédios dos três poderes. Dentro desses alertas, haviam informações, já desde esse momento, apontando para isso. Sim, os alertas estão à disposição aqui, a íntegra dos alertas está à disposição aqui da CPMI. Alguns dos alertas que foram encaminhados a ele apontavam a possibilidade da invasão de prédios públicos. Agora eu pergunto a Vossa Senhoria, realmente ele não era o destinatário desse tipo de informação, como chefe do GSI? Bom, nós temos opiniões diferentes, talvez eu e o ministro. Pois não. Se eu encaminhei as mensagens para ele, foi porque eu achei que ele deveria conhecê-las. Quem exerce poder de mando, chefia sobre a ABIN? Qual é o órgão? O ministro-chefe do GSI. Ora, e ele vai dizer, então, que não deveria reportar a ele, porque ele não era o destinatário. Se ele não era o destinatário, sendo o chefe da pasta, quem seria? Bom, nós encaminhamos essas mesmas mensagens também para outros órgãos, isso é preciso esclarecer aqui, certo? Nós foram encaminhados também para os órgãos de segurança pública, foram encaminhados para os centros de inteligência das Forças Armadas, para o Ministério da Defesa. Ou seja, nós fizemos uma difusão e todos aqueles órgãos que estavam na célula de inteligência integrada de segurança pública também foram encaminhados para esses órgãos. Bom, eu não vou reprisar tudo o que foi dito aqui, porque eu acho que já está muito clara a fala de Vossa Senhoria, mas eu lhe indago ainda, a última conversa que Vossa Senhoria teve com o ministro G. Dias foi a conversa ao telefone. Posteriormente, após as mensagens, Vossa Senhoria tem uma conversa com ele, acho que por volta de 1h40. Sim. Foi a última conversa? Por telefone, sim, mas eu continuei enviando mensagens. É porque nos relatórios, me parece que esse é o último horário. Sim. O relatório, só para um esclarecimento, os relatórios, ali constam as mensagens que a ABIN estava produzindo e eu estava encaminhando para ele. Como os senhores e as senhoras vão perceber, eu encaminhei também outras mensagens que estavam no grupo na célula de inteligência e segurança pública. Eu falei com o ministro até mais ou menos... eu falei com o ministro por WhatsApp, não vou dizer falar, não foi exatamente um diálogo. Eu encaminhei mensagens para o ministro até às 5 horas da manhã do dia 9. Então continuou depois esses diálogos. Sim. Em algum momento ele pediu que você parasse de conversar com ele por mensagens? Não. Só em relação ao relatório? Sim, mas essa foi uma conversa posterior. Ok. Sim. Nesse momento aqui das tratativas internas, ele não pediu que deixasse de comunicá-lo de nada? No dia 8? Isso. Não, absolutamente. Ok. Bom, senhor presidente, eu não vou fazer nenhum questionamento, mas eu acho que a contribuição que o senhor Saulo traz no dia de hoje é assim, de suma importância. Talvez tenha sido a maior contribuição que essa CPMI já teve. E a frase que ele nos trouxe do G. Dias aqui, com relação aos alertas, G. Dias diz: acho que vamos ter problemas. E daí? O que fez G. Dias? Nada. Alertado que foi sobre todos os passos, a mobilização, o tamanho da mobilização que cresce na chegada do dia 8, numa das tratativas que ele tem, ele diz: acho que vamos ter problemas. Qual foi a medida concreta? Qual foi a medida concreta do chefe do GSI, do ministro G. Dias? Nós queremos ver o G. Dias sentado nessa cadeira para prestar o seu depoimento e esperamos, com a mesma franqueza que está tendo aqui o senhor Saulo Cunha, que ele também esclareça qual foi a conduta dele. Comissiva, o que fez, ou omissiva, o que deixou de fazer? Porque certamente, se tivesse agido dentro do estrito cumprimento do dever legal, nós não teríamos a invasão ao Palácio do Planalto. Eu iria entrar aqui num outro mérito, senhor presidente, mas não há tempo para isso, sobre o plano escudo. Eu ia detalhar o plano escudo aqui. Eu tenho aqui todos os passos, mas ele não
foi acionado, não houve a adoção desse plano que é corriqueiro diante de situações como essa. Nem isso foi feito. A representação do governo aqui na CPI disse hoje, não, mas quem tem que convocar a Força Nacional é os governadores. Não, os ministros de Estado também podem convocar. Aonde estava a Força Nacional? O Exército Brasileiro, aonde estava? Ou seja, alguém se omitiu, alguém prevaricou, alguém deixou de agir para proteger de maneira, me parece, intencional. Muito obrigado, senador. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.